A natureza revela o amor de Deus por todas as suas criaturas. Em cada flor, em cada pássaro, está escrito que Deus é amor. A Bíblia, por sua vez, conta a história de como este Criador se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada conta que Cristo foi batizado por João no Rio Jordão. E 40 dias após o seu batismo, Cristo enfrentou o maior de todos os embates entre os poderes das trevas e o poder da luz. Cristo sozinho, contando apenas com a graça do Pai, enfrentou o demônio, o anjo escarnecedor no deserto da Judeia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Enfrentando o deserto da Judeia, pois afinal a vitória de Cristo é a nossa vitória. Enfrentando o deserto da Judeia. O que nós poderíamos falar a esse respeito? Eu gostaria primeiro de comentar com os irmãos uma coisa a respeito de livros. Eu sou um devorador quase que incansável de livros, insaciável de livros. Eu tenho sede de livros que parece não acabar. E casei-me com uma mulher que também ama livros, e quando nós vamos a um mall, ou um shopping center, tem uma grande livraria, FENAC, a Barnes Nobles, que os irmãos devem conhecer aqui também, eu presumo. A gente fica 2 horas ali comprando livros, escolhendo livros, boa parte do salário vai para livros, e já temos uma boa biblioteca em casa com mais de 2.000 livros. Isso porque alguns já foram doados para a biblioteca, porque não tem mais espaço para colocar. E nessa ida e vinda de buscar livros, uma vez eu vi um livro que me chamou bastante atenção. Eu não o comprei, mas fiquei com esse livro na cabeça. O seu autor chamava-se Jon Scieszka. John Scieszka. O sobrenome deve ser polonês ou de algum país do leste europeu, mas o livro foi escrito nos Estados Unidos da América. O livro era uma versão muito bem-humorada da história dos 3 porquinhos. Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos aqui em Portugal, é um dos contos dos irmãos Grimm. Vamos recapitular aqui para ver se a versão que eu conheço é que vocês conhecem também. Havia 3 porquinhos, não é isso? E cada um tinha uma casa. A casa do primeiro era feita de palha, a do segundo de madeira, e a terceira de pedra ou tijolos. Veio um lobo mau, soprou a casa do primeiro, derrubou, soprou a casa do segundo, derrubou, não conseguiu do terceiro, e assim ficou a história. Esse livro de Jon Scieszka, que na capa já estava com uma tarja de best-seller, então era um livro que já tinha muitos exemplares vendidos, trazia o seguinte título: A verdadeira história dos 3 porquinhos na ótica do lobo. E embaixo tinha série politicamente correto. Lembram quando os Estados Unidos da América lançaram a série politicamente correto? Tudo agora você tinha que ter as 2 versões para não ofender ninguém. Até a Bíblia politicamente correta apareceu na ocasião. As feministas diziam que era uma ofensa para elas chamarem Deus de pai, colocar Deus no masculino. Então essa Bíblia trazia a oração do Senhor da seguinte maneira: Pai nosso e Mãe nossa que estamos nos céus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, pai e mãe, sempre assim. E nesta série, mas é complicada essa série politicamente correta. Eu fico imaginando, nós negros, por exemplo, os negros americanos não queriam mais ser chamados de negros porque era pejorativo. Então deveriam ser chamados de afro-americanos. Mas muitos diziam, eu não tenho nada a ver com a África, eu vim da Jamaica. Então já não sabiam como chamar. Os índios não queriam ser chamados de índios, porque esse também era um erro pentencenário, quando Colombo chegou à América pensando ter chegado às Índias, e por isso colocou o nome dos nativos de índios, quando não deveriam ser índios. Então, na falta de um nome melhor, pensaram nativos. Mas os americanos que nasceram lá também são nativos. Então, como é que faz? O handicap não podia mais ser chamado de handicap, ou aleijado, porque era pejorativo, então resolveram chamar o aleijado de diversamente capacitado. Vocês sabem que em Minas Gerais existe a história de um escultor muito famoso do período barroquismo chamado o Aleijadinho. Eu fico pensando na linguagem politicamente correta, qual seria o nome dele? O diverso capacitadinho, ou alguma coisa parecida? Não sei. Mas na onda do politicamente correto,
o João Ciesca aproveitou uma boleia e resolveu escrever um livro politicamente correto a respeito dos três porquinhos. Na sua versão, ou melhor, na versão do lobo, o lobo já estava cansado de ser um lobo mau. Ele até dizia no prefácio que iria processar os porcos por terem colocado uma mentira na mente das crianças, que ele era um lobo mau. E ele diz, não sou um lobo mau, sou um lobo bom. Na verdade, os porcos é que são maus, e eu vou contar a verdadeira história deles. Na versão do lobo, a história seria assim. Os três porcos eram irmãos. O primeiro era muito pobre, o segundo mais ou menos, e o terceiro era rico. Os dois que eram pobres porque não gostavam de trabalhar. O porco rico trabalhava. Os dois que não gostavam de trabalhar queriam a todo custo arrumar um motivo para morar de graça na casa do porco rico, que morava na casa de alvenaria, de tijolos, entendem? Então eles queriam um motivo para morar lá. E o pobre coitado do lobo bom, um dia saiu para pegar um pouco de açúcar para fazer um chá para sua mãezinha que estava doente à noite. Esse lobo bom tinha asma. E quando ele chegou à casa do primeiro porco, ele começou a ter falta de ar por causa da asma. O próprio porco derrubou sua casa, colocou a culpa no bafo do lobo, correu para a casa do outro, os dois juntos derrubaram a casa de madeira e foram então para a casa do porco rico e ficaram morando lá. E ele diz, e eu passei para a história com a fama de lobo mau. Bom, esta é apenas uma história infantil. Eu não acho que João Ciesca vendeu o livro dele tanto porque as pessoas dão crédulo à história dos três porquinhos, mas pela criatividade. Agora, eu gostaria de pegar uma boleia nesta história e fazer um paralelo filosófico com você. Você sabia que todos os dias a sua história está sendo recontada na ótica do lobo? Na verdade, o lobo da minha parábola, da minha comparação aqui, é o inimigo das nossas almas, o diabo. Só que bem ao contrário da versão infantil de João Ciesca, o diabo não tem uma historinha pueril a respeito da sua vida. Ele trabalha com uma lógica quase, eu disse quase, impecável. Como eu disse para os irmãos, eu também sou formado em filosofia e dou aula de filosofia e de lógica. E quando nós estudamos as lógicas, a lógica, a lei do raciocínio correto, nós vemos as formas que as pessoas têm, às vezes, de criar falácia. O que é a falácia? A falácia é uma mentira que parece verdade. Esse é o problema da falácia. A falácia não é uma mentira que parece mentira. Ela é uma mentira que parece verdade. Quer um exemplo de uma falácia? Algumas pessoas céticas que não acreditam na Bíblia costumam dizer assim, contra os mandamentos de Deus, toda regra tem exceção. Isto é uma falácia. Se toda regra tem exceção, isto que ele disse é uma regra? É. Então qual é a exceção dessa regra? Perceberam? Toda regra tem exceção. Esta frase então é uma regra. Se ela é uma regra, qual é a exceção dessa frase? Uma regra que não tem exceção. Se há uma regra que não tem exceção, então toda a frase, toda a regra tem exceção, é mentirosa em si mesma. É uma falácia. Entenderam isso? Então esse é o problema. Nesta noite, eu queria convidá-los a ver a versão do lobo sobre a vida de Jesus, a versão de Satanás. E como eu disse e repito, não espere encontrar uma coisa simples, é algo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Abram sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 3, versículos 13 em diante. Antes de ler, deixe-me fazer uma pergunta de cunho dogmático, cristológico. Jesus, segundo a nossa crença, era verdadeiramente Deus, certo? 100% Deus ou 90% Deus? 100% Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas, quando Jesus se encarnou, se transformou um ser humano, Jesus se tornou mais ou menos ser humano ou 100% ser humano? 100%. Ele não aparentou ser homem, ele se tornou homem de fato. Então Jesus tinha em si
de uma maneira misteriosa que eu não consigo explicar, a natureza divina e a natureza humana. Agora raciocinem comigo. Para Jesus vir à Terra com a natureza humana, plenamente humana, Jesus não poderia usar os poderes divinos dele. Senão ele seria um sobre-humano. Ele tinha que vencer ao pecado como ser humano dependente do Pai. Jesus, quando nasceu, ele não nasceu sabendo que era Deus. Ele teve que aprender. Ele não pecou, mas ele poderia pecar. Haja vista que foi tentado. Jesus não cometeu erros morais, porém erros comuns, Jesus poderia cometer. Jesus poderia, se você colocasse um arco e flecha na mão de Jesus, ele poderia errar o alvo. Como ser humano, ele poderia. Ele poderia andar aqui e tropeçar num banco. Ele poderia martelar um prego e sem querer errar e acertar o dedo. Jesus era um ser humano. Ele não perdeu, quero registrar isso aqui, ele não perdeu a divindade dele, porque ele não tem como deixar de ser Deus, mas ele colocou a sua divindade em suspensão. Compreendem? Congelada, enquanto estava aqui como ser humano. Então eu disse, Jesus teve que aprender. Se Jesus estivesse numa escola, Jesus não frequentou a escola normal, mas se tivesse, ele teria que estudar para a prova de matemática como qualquer aluno. Ele teria que quebrar a cabeça para resolver os cálculos de química como qualquer um. Se Jesus fosse exposto a uma bactéria, ele poderia ser contaminado. Se Jesus teve que aprender, como ele soube que era Deus? Ele aprendeu pelo testemunho de Maria e da Bíblia. Mas ele não tinha nenhuma evidência externa. Ele aceitava apenas pela fé. E ontem eu falei com os irmãos a respeito dos grandes problemas que Jesus passou com a família dele em Belém. Vocês se lembram? Mas aconteceu um episódio curioso que está aí no ecrã e que nós vamos ler. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Fique com sua Bíblia aberta. Imagine a cena. Jesus terminando de ser batizado, João, meio atônito com o que acabara de acontecer, Jesus olha para cima e o Espírito de Deus desce em forma de pomba e a voz de Deus fala lá do alto, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Irmãos, Jesus deve ter ficado eufórico. Fora a primeira vez em toda a sua história que ele tinha uma evidência externa de que ele era o Filho de Deus. Pela primeira vez, o Pai falou, não era mais uma voz feminina de Maria, não era mais uma questão de ler nas Escrituras, não era mais uma questão de ouvir o testemunho das pessoas, era a voz do próprio Pai falando do céu, este é o meu Filho amado, é. Não há mais espaço para dúvidas, não há espaços para equívocos. O Pai falou, o céu se abriu. Hoje a arqueologia tenta encontrar qual seria o local desse batismo. No sábado de manhã eu gostaria de fazer um convite àqueles que estão vindo só à noite. Nós vamos fazer um batismo aqui. E você vai ver como é uma pessoa entregando a vida dele às mãos de Deus. Sábado pela manhã nós vamos ter um batismo aqui. E eu gostaria de convidar você para vir assistir. Nós não sabemos bem o local do batismo de Jesus. Alguns pensam que seria algum canto, mais ou menos por aqui, ao Rio Jordão, onde acharam um sítio arqueológico, onde havia perto do Rio Jordão, onde havia vários tanques de mergulho chamados mikvot. Mikvot, em hebraico, era um tanque no qual a pessoa mergulhava para purificação. Esse mergulho era chamado de tevlá. Então o judeu mergulhava ali, e foi com base nessa cerimônia judaica que João inaugurou o batismo, que posteriormente acabou também sendo adotado pelo cristianismo. Mas voltemos ao episódio de Cristo. Ele sai da água, contente.
O Pai falou que Ele era o seu Filho. Não havia mais espaço para dúvida. Imaginem Jesus saindo das águas batismais naquele dia. Sabe, eu tive o privilégio de poder nadar no Rio Jordão. E embora eu não saiba em qual canto do Rio Jordão tal coisa aconteceu, eu ficava pensando, como deve ter sido aquele dia? O céu aberto, limpo, e Deus ali falando com Cristo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês na sexta-feira. Às vezes nós temos dúvidas se Deus atende hoje ou não. Uma vez no NASP, nós estávamos passando por um problema muito sério lá no nosso colégio. Afinal de contas, eu disse, lá é muito bom, mas não é o céu. E nós estávamos orando penhoradamente o colégio em peso para Deus dar um sinal de que Ele ainda estava com o seu povo. E saiu uma coisa no céu do NASP, justamente no dia que ia começar uma semana de oração, que todos que viram ficaram pasmos. E eu vou falar o que é na sexta-feira e vou trazer a foto disso. Deus ainda está falando com o povo dele hoje. Sexta-feira. Venha que eu vou mostrar a foto do que eu estou falando e o que foi que aconteceu no NASP para mostrar que Deus ainda fala. E se esse episódio do NASP já nos deixou pasmos na ocasião, na altura que aconteceu, imagine na época de Jesus. Agora a Bíblia continua com uma situação meio estranha. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui tem um problema de tradução. No original grego está assim: a seguir, foi Jesus levado ao deserto sob o Espírito e veio a estar sob o diabo. Entenderam como está no grego? Hipó, to, pneuma, veio estar estava sob o Espírito e veio a estar hipó, tom, diabalon, e veio estar sob o diabo. Qual a diferença disso para a tradução? É que no grego não diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá a entender que ele foi ao deserto pelo Espírito de Deus e em determinado momento veio a estar sob o Espírito de Satanás. Lendo no original, sabe qual a impressão que passa? Decepção. Que no primeiro momento Jesus estava indo alegre, contente, feliz, e de repente o Espírito de Deus desaparece, some, e ele começa a se sentir só. Se você ler o livro No Deserto da Tentação de Ellen White, você vai ver comentários extraordinários sobre esses 40 dias que Jesus passou no deserto. Deixe-me explicar um pouquinho a mentalidade do Médio Oriente em relação ao deserto, para você entender por que Jesus foi para um deserto. No Oriente, em Israel, o deserto, ou lugar ermo, é chamado, no hebraico antigo, é chamado de Midavar. Midavar, em hebraico, significa com a palavra, junto com a palavra. Uma vez eu perguntei a um judeu, por que vocês chamam deserto de Midavar, com a palavra? E ele me disse, porque o deserto é o único lugar silencioso bastante para você ouvir a palavra de Deus. E de fato, o deserto é um lugar de provação. Irmãos, eu tive a oportunidade de ficar 15 dias no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, e quase um mês no deserto da Judeia. O deserto da Judeia, nós ficamos ali, mas era no kibbutz, tinha ar-condicionado no quarto, não deu para sentir tanto que era um deserto. Mas o deserto do Saara deu para sentir, que foi na casa de beduínos, 15 dias ali. Irmãos, o deserto é um lugar horrível. Quando eu participo de escavação arqueológica em lugar de deserto, como Shahar Golan, no Sudão, a roupa que a gente usa não presta para mais nada. É uma terra preta, é um lugar feio, fétido. O cabelo, eu ficava lavando e ficava caindo aquela terra, aquela água cor, imagine café com leite, aquela cor de café com leite, é uma coisa horrível. Imagine Jesus ali. Mas sabe por que eles iam para o deserto? O deserto também nos faz pensar na nossa pequenez. De noite, uma vez fizemos o seguinte, nós saímos com um grupo de beduínos no Sudão, e no escuro, a gente olhou para cima, mas sabe o que é uma escuridão que você não vê nada? Eu fiquei imaginando, imagine-me sozinho aqui. Um detalhe curioso, durante o dia, a temperatura do deserto sobe, fica algo em torno de 42 graus, às vezes mais alto do que isso. À noite, a temperatura cai.
faz muito frio, você quase precisa de um cobertor para dormir. Sempre na Bíblia, quando o homem ou uma mulher estavam se preparando para uma missão de Deus, eles iam para o deserto. Podem olhar. Sempre. Quando Elias estava se preparando para pregar a mensagem de Deus, ele passou um tempo aonde? No deserto. Moisés, antes de começar a pregar a mensagem de Deus, passou 40 anos no deserto. A igreja de Apocalipse 12, antes de entrar no céu, ela é apresentada como uma mulher 1260 anos no deserto. Paulo, antes de começar também a sua mensagem, passou 3 anos no deserto da Arábia. Então, deserto, na mentalidade bíblica, significa preparação para uma missão de Deus. É onde você passa para, em primeiro lugar, aprender quem você é e quem você não é. Que às vezes nós achamos que somos muita coisa. Agora, imaginem Jesus ali 40 dias. Sabe, Satanás fazia o som do deserto ficar cada vez pior. Os animais produziam sons horríveis. A presença do Pai desapareceu. Onde é que estava o Pai? Jesus foi ficando cadavérico, magro, sujo, fétido. Seu olhar estava horrível. Porque eu imagino, a gente podendo tomar banho como nós ficávamos, imagina Jesus durante aquele período sem banho, sem comida. Eu não sei como ele fez com água, se ele levou água consigo, é provável que tenha levado. Às vezes os jejuns dos judeus eram jejuns de alimento sólido, mas água eles carregavam consigo, uma botija. Havia algumas plantas que podiam tirar e havia alguns pequenos oásis que brotavam água, como o En-Gedi. E Jesus estava no deserto da Judeia, mas de comida ele não tinha nada. Imagine a situação. Alguém pode falar, mas uma pessoa fica 40 dias sem comer? Claro que sim. Vá à Índia, você vai ver muitos faquirs lá que fazem aqueles ritos e ele consegue ficar meses sem alimento sólido no corpo. Nós ocidentais que às vezes não entendemos muito isso. Agora imagina, essa aqui é uma foto do deserto da Judeia. É só isso aqui, terra para todo lado. Às vezes você vê algumas pedras entrecortando o caminho e junto com as pedras, alguns pequenos arbustos. Um calor tremendo. Durante o dia, Jesus tentava se esconder nas frestas das rochas, tentando um pouco de sombra para um aparente refrescamento da sua pele. À noite, ele tentava também se esconder por causa do frio. A única coisa que podia ver eram rochas, pedregulhos, às vezes umas gramíneas assim e nada mais. 40 dias. Depois que Jesus estava naquele estado terrível, onde o diabo já havia feito sentir-se o pior de todos os seres do universo, aí o tentador se aproxima. Lembram da proposta de Ciesca, a verdadeira história dos 3 porquinhos na ótica do lobo? Agora Satanás apresenta-se para contar a história de Cristo na ótica do diabo. E aproxima-se o tentador. A princípio ele veio como um anjo de luz. E ele pergunta para Cristo, aqui está na Bíblia. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com tanta fome, que quando ele olhou para as pedras, elas pareciam pães. Dava quase vontade de levá-las à boca. Aliás, eu tenho uma foto aqui de como eram os pães, e são até hoje os pães no Oriente Médio, eles parecem pedaços de pedra mesmo, as pedras do deserto são redondas. Havia alguma coisa errada com aquele anjo ali. A princípio, Jesus não diagnosticou que se tratava de um inimigo, pelo contrário, Jesus ficou até aliviado. Um anjo de luz bonito apresenta-se a ele e diz: olha Jesus, parabéns, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, eu vim aqui para dar o alívio, para dar-lhe congratulações pelo seu sucesso, agora você pode estar livre, você foi um herói realmente, o Pai está muito satisfeito com você. Durante esse momento, Jesus sentiu uma tremenda alegria, um conforto da alma, mas o anjo diz: agora, se tu és o Filho de Deus... Aí Jesus percebeu que tinha alguma coisa errada. O livro Desejado de Todas as Nações diz que aí Jesus começou a perceber logo no começo que havia algo estranho com aquele anjo.
Mas Jesus ainda travou o diálogo com ele durante um tempo para ter todas as certezas. Se eu sou o Filho de Deus, por que você está questionando? Se? Antes que você pense que foi simples o diálogo, deixe-me dizer que é a mesma pergunta que Satanás faz para você hoje. Se você é o Filho de Deus, onde é que estão as bênçãos da sua vida? Você já percebeu que desde que você veio para esta igreja, as coisas só começam a piorar? Você viu que o seu primo, que não quer saber de Deus, não quer saber de religião, não quer saber de nada, já está com uma casa muito boa, 2 carros zeros na garagem, está sempre viajando com a família para o exterior, e você já perdeu vários empregos aí por causa do sábado. Onde é que está esse Deus seu mesmo? Eu acho que eu trato melhor os meus filhos do que o seu Deus trata você. Com Jesus, o anjo pode ter argumentado mais ou menos assim. Olha, desculpe eu perguntar se tu és o Filho de Deus. Ele foi até humilde. Mas é porque eu sou um mero anjo. Eu não tenho onisciência. E o Filho de Deus que eu conheço, ele é bonito, ele é alto, ele é glorioso, ele é iluminado. Agora você, veja o seu estado. Você fede. As suas roupas estão rasgadas, sujas. Eu ando em redor de você e não vejo nenhum rasgo de glória, não vejo nenhum facho de luz. Desculpe, você não tem nada que aparente ser o Filho de Deus. E como anjo, eu sou passivo de cometer erros. Então, por isso eu estou em dúvida se você é o Filho de Deus ou não. Então, ajude-me a ver se você é realmente o Filho de Deus. Mande que essas pedras se transformem em pães, só por isso, para ver que realmente eu não cometi um erro vindo ao homem errado. Entenderam a estratégia? Jesus então responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus estava se referindo ao responder daquele jeito para Satanás. Bem, existem 2 termos em grego para palavra. Você tem o termo logos, que significa palavra formatada, escrita, e você tem rema, que é palavra falada, pronunciada. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo logos de Deus. Então Jesus não estava se referindo à palavra escrita, Jesus não estava se referindo às Escrituras. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema de Deus. Não é por menos que a Bíblia traz de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus estivesse se referindo às Escrituras, Jesus diria, nem só de pão viverá o homem, mas de todo logos de Deus. Toda palavra formatada, escrita. Então Jesus não estava se referindo às Escrituras. Ele disse, a palavra que Deus pronunciou. Eu pergunto à igreja, que palavra é esta então que serviu de base para Jesus fazer a declaração dele? Se não é a Escritura Sagrada. No dia do batismo, o Pai declarou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em outras palavras, Jesus dizia, anjo, pela lógica humana, você tem razão. Não tem nada em mim que aparente ser Filho de Deus. Não tem nenhum rasgo de glória, nenhum pingo de fulgor, nada. Mas eu sou o Filho de Deus. Como é que você sabe? Porque o Pai falou. E se o Pai falou, o Pai não mente. Eu não tenho resposta para te dar porque estou assim. Mas eu sei que o Pai falou e o Pai não mente. Satanás percebeu então que ele não ia conseguir vencer Jesus pela deslealdade a Deus. Muito bem, então você crê que é o filho dele, mesmo contra as evidências racionais que eu estou lhe apresentando, mesmo contra as evidências racionais que você está me apresentando. Eu sou o filho dele. Ele falou. E se ele falou, ele não mente. Irmãos, deixe-me abrir um parênteses para dizer a vocês uma coisa. Existe uma parte do currículo que não é apresentada para as pessoas quando um orador vem fazer
um discurso, ou uma palestra, ou um sermão. Mas talvez é a parte mais importante do currículo que eu deveria apresentar a vocês. É bom, até para a massagem do ego, falar que você está fazendo um pós-doutorado com 36 anos de idade. Puxa, que bacana, tão novo. Isso é bom para massagear o ego. Mas eu quero pedir licença à igreja para apresentar uma outra parte do currículo que nem o irmão Barradas apresentou, nem a associação, nem o vosso pastor apresentou ao introduzir aqui. Aquela parte do currículo do sofrimento. Eu, quando nasci, eu vim de um lar extremamente problemático em todos os sentidos. Você sabe o que é passar a vida inteira sem saber o que significa saudade de casa? Este era eu. Eu tenho um irmão por parte de mãe, que até hoje me ameaça de morte, há muitos anos que eu não o vejo, que me odiou desde que eu era uma criança. O meu pai e minha mãe, em brigas que eu tinha de criança, eu me recordo de alguns poucos episódios de minha mãe dormindo com um punhal embaixo do travesseiro para matar o meu pai. E fazendo pressão psicológica em mim, uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, olha, eu estou dormindo com a faca debaixo do travesseiro, qualquer dia desse eu vou matar seu pai, viu? Imagine uma criança de 7 anos ouvindo isso, e indo para a escola. Eu me lembro de uma vez o meu pai chegando em casa, em uma briga física com meu irmão, meu pai sempre mais fraco, meu irmão era acostumado a brigar em bar, porque sempre bebia e não aceitava meu pai, não era pai dele, e mais velho que eu, esse meu irmão, quero dizer isso, mais velho que eu. E na briga, o meu pai desesperado meu irmão começou a me bater, me chutou. Eu tenho um problema até hoje, que eu detectei muito tempo depois, ao tirar uma radiografia da coluna, por causa de um chute que meu irmão me deu. E depois esmurrou meu pai, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Aqueles que estão entre nós, que são pedagogos, sabem o que significa para a criança a fase que o pai é o herói, e para uma criança nessa idade ver o pai apanhando, você imagina. E meu pai pulou para a casa do vizinho, o vizinho chamou a polícia e eu vi a polícia chegando e levando o meu irmão preso e meu pai. Atrás, no carro da polícia. E pouco depois disso, eu era o único, na época eu era um católico, e eu ia para a missa sozinho, minha família não era uma família tradicional católica. Diziam-se, no Brasil há muitas pessoas que dizem católicos, mas só foram na igreja talvez 1 ou 2 vezes na vida, mas dizem católicos, mas não são católicos. Eu era. E quando eu resolvi deixar de ser católico, porque eu conhecia a mensagem adventista e me tornei um adventista do 7º dia, aí a minha família me expulsou de casa. E eu fui morar de favor na casa de outras pessoas. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu morava de favor num quarto que era uma coisa menor talvez do que esse espaço quadrado aqui. E eu tinha que sentar numa cama, colocar os livros abertos na cama, um pequeno banco dessa altura, eu colocava catálogos telefônicos para aumentar o nível do banco, para poder escrever, e olhava, e assim eu fui fazendo as primeiras páginas da minha tese. No domingo eu levava à casa de um pastor amigo que tinha um computador. Naquela época o computador não estava tão como hoje para todo lado. Estava começando ainda o Windows 2.0, nem lembro mais, era um Windows fraquíssimo. Eu datilografava, que para mim o teclado de um computador era uma máquina de escrever. E assim eu fui lutando, sofrendo humilhações, questionamentos, decepções. Eu lembro, como falei, eu fiz o meu mestrado com os jesuítas. Eu lembro quando um padre falou, eu não aceito protestante na minha sala, e você vai perder a bolsa, porque eu não quero você aqui. E outros problemas emocionais, acúmulo de dores e outras coisas. A única coisa que eu tinha era a sede de aprender. E aí, muito cedo na vida, eu tive que aprender que a lógica não responde todas as coisas. Porque na época que eu estava, em alguns daqueles episódios que eu descrevi aqui, e outros mais que podia descrever até o final da manhã do dia seguinte, naquela época, se alguém dissesse, Deus vai te dar a vitória, você vai sair dessa. Você vai um dia estar pregando em outro país, a convite dos irmãos, eu diria, mentira,
não faz sentido, isto não é lógico. E não era. É porque você não estava lá comigo. Você está vendo agora o professor de teologia. Você não estava lá comigo. Se você estivesse, você entenderia o meu questionamento. Eu me lembro de uma vez que de um dos grandes problemas da minha vida, um pastor amigo falou, olha, fica tranquilo, quando alguém lhe joga no buraco, a carruagem de Deus está a caminho, mencionando a história de José do Egito. E eu lembro que eu estava tão chateado que eu falei com ele assim, mas a caravana de Deus não vai me levar para a casa dos meus pais, vai me levar para o Egito para ser escravo. De tão chateado que eu estava. Isto eu não aprendi em teologia. Isto eu não aprendi lendo em livros. Isto eu aprendi na minha vida com meu Deus. E Ele esteve comigo. E talvez a parte mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui, não foi da minha passagem pelo deserto como arqueólogo, foi da minha passagem pelo deserto como ser humano. E de repente eu me senti no coração de falar isso aqui, porque quem sabe tem sentado aí, alguém como eu, questionando, se Deus está comigo, por que tantas coisas estão acontecendo? E o anjo do mal falando com você, se você é o Filho de Deus, por que as pedras não estão se transformando em pães? E você não tem nem resposta para dar. Satanás pegou Jesus então, e diz a Bíblia que o diabo o levou até a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo possivelmente era esse canto aqui. Hoje nós temos aqui o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa. Na época o templo ficava por aqui e aqui era o que chamavam de pináculo do templo. Era um canto que dava acesso ao lugar santíssimo do templo. Era um telhado de quina, de canto, de esquina. Havia uma profecia judaica interessante naquela época, que quando o Messias viesse, ele colocaria os seus pés sobre o telhado do templo. Então Satanás, a princípio, fez parecer que Jesus estava cumprindo uma profecia. Deixe-me perguntar a vocês, será que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo ou fez apenas parecer que Jesus estava ali? Eu acho que levou. Sabe por quê? Se Satanás tivesse apenas feito parecer que Jesus estava ali, Satanás tinha criado para Jesus uma ilusão de ótica. Se ele tivesse criado uma ilusão de ótica, isso significa que ele teria algum poder sobre a mente de Jesus, a ponto de Jesus acreditar. Note, a Bíblia não diz, pareceu a Jesus estar no pináculo do templo. A Bíblia diz, levou o diabo a Jesus. Jesus estava tão fraco fisicamente, que ele não pôde resistir nem aos braços de Satanás. Satanás pegou Jesus, quase desmaiando, levou Jesus aqui e falou, Jesus, onde você está? Que lugar é este? É aqui o pináculo, na altura. Bom, aqui é o pináculo do templo. Ah, esse é o lugar mais santo do santuário, não é? Sim. Jesus, refresque-me a mente. Quem pode vir ao lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez. Ao que me consta, hoje é o dia da expiação, é o dia da entrada do sumo sacerdote aqui? Não. Você é sumo sacerdote? Não. Jesus, então pare de profanar o templo de Deus com a sua presença, você está sujo, imundo, no lugar errado, do modo errado, na hora errada. Pula daqui, pula, porque assim o Pai vai ver que você está pulando porque você quer ser fiel a Ele. Note, Satanás percebeu a princípio que Jesus era fiel e usou fidelidade contra Jesus. Pula! Aí Deus vai ver que você está pulando e vai fazer de você um mártir. Imagine quantas pessoas, na época de Jesus, aquele pináculo na época tinha aqui o que nós chamamos de o Arco de Robinson, que era uma escadaria que descia. Então se Jesus pulasse do pináculo, havia uma multidão de pessoas que passavam por aqui, isso é uma maquete do templo, e elas viriam Jesus pulando. Seria um testemunho fascinante. Mas Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sou o seu Senhor, você não vai me tentar, nem eu vou tentar o meu Pai.
Eu não estou aqui por conta própria. Eu não vou me sentir culpado do erro que eu não cometi. Que, aliás, Satanás tem duas estratégias. Satanás tem a estratégia de fazer as pessoas se sentirem, às vezes, culpadas demais. Tudo é culpa delas, já notou? Tem pessoas que vivem pagando pelo erro dos outros. E tem pessoas que nunca têm erro nenhum. Hoje de manhã na publicadora eu contei a história de um homem. Que ele chegou ao médico e falou: doutor, eu tenho um problema lá em casa, quero que o senhor me ajude. O médico era um otorrino. O médico: pois não, qual é o problema? É a minha mulher. Qual o problema com a sua mulher? Ela não me ouve. Eu acho que a minha mulher está ficando surda, doutor. É mesmo? Ela não me ouve. Eu quero trazê-la aqui, eu quero fazer uma consulta para o senhor verificar o ouvido dela, porque eu estou achando que a minha mulher está ficando surda. Ela não me ouve mais. O médico falou: está bem, mas antes de marcarmos a consulta, faça um teste para verificarmos o grau de surdez da sua esposa. Chegue para ela em casa e pergunte num tom de voz normal, qualquer coisa. Faça uma pergunta num tom de voz normal. Se ela não responder, aumente o tom de voz. Se ela não responder, aumente uma terceira vez. Se ela responder na terceira, aí você vê que realmente ela está ficando surda. O marido chegou em casa. A mulher estava de costas, lavando alguma coisa ali na pia. E ele, seguindo a prescrição médica, perguntou: meu bem, o que teremos hoje para jantar? E a mulher continuou de costas. Ele repetiu mais uma vez: meu bem, o que teremos hoje para jantar? E a mulher continuou de costas ali. E ele, quase aos berros pela terceira vez: amor, o que teremos hoje para jantar? Ela vira e fala: pela terceira vez, lasanha. Às vezes, nós pensamos que o problema sempre está com o outro, que a desgraça só cai na casa do vizinho. E às vezes está conosco. Satanás, então, resolve abrir o jogo. Leva Jesus ao alto de uma montanha e fala: Jesus, eu vou mostrar umas imagens para você aqui. Esta é a questão de todos os reinos do mundo e a glória deles, evidentemente, que é uma hipérbole. É como eu dizer, todas as pessoas foram lá em casa, estava todo mundo lá, mas é uma hipérbole. Satanás mostrou algumas imagens e falou: Jesus, você venceu, sou eu, sou Lúcifer. Tudo isso eu vou dar a você. Mas sabe, eu queria só uma coisa de você. Prostre-se e adore-me uma vez. Vamos deixar a nossa guerra, para que escolher o caminho mais difícil? Por favor, eu queria que você me adorasse só uma vez. Olha o caminho mais fácil. Uma vez só não tem problema. Deus não é tão rigoroso assim. Jesus, então, num brado, reunindo as últimas forças do seu ser, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que o diabo o deixou até momento oportuno. Mas vejam a lógica de Satanás. Nas 3 tentações, ele fez com que Jesus fosse tentado no máximo que um ser humano poderia. A primeira tentação: mande que essas pedras se transformem em pães, independência de Deus. A segunda tentação: pula daqui abaixo, presunção. Terceira tentação: adore-me, idolatria. Idolatria, presunção, independência de Deus. A mesma base de todos os pecados. Eu tenho experiência suficiente para saber como coordenar minha vida. Senhor, eu vou lhe dar algumas dicas, como fez Jairo na história que lemos aí anteontem. Ou então, a idolatria. Há pessoas que idolatram umas às outras, são viciadas. Tem gente que ama, tem gente que é viciado no outro. E vai por aí afora. Eu queria terminar esse sermão mostrando o epílogo da história de Jesus na ótica do lobo. Satanás o deixou até momento oportuno. Um certo dia, numa quinta-feira mais precisamente, Jesus estava no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Uma terrível dor, uma terrível angústia se apoderava sobre Jesus. Ele estava começando a sentir o peso de todo o nosso pecado em cima dele. A Bíblia fala que mais tarde veio um anjo de Deus para confortá-lo. Porém, antes do anjo de Deus, quem aparece de novo? Satanás. O filme do Mel Gibson foi muito feliz em começar a cena justamente com Satanás aparecendo ali. Não sei quantos assistiram. E Satanás: olá, Jesus. Quanto tempo, não é? Jesus se fazia acompanhar
de seus 3 discípulos: João, Pedro e Tiago, os primos de Jesus e o melhor amigo. Jesus os deixou no canto e falou: por favor, gente, eu preciso da oração de vocês. Orem comigo porque não está fácil. Sim, Senhor. E o livro Desejado a Todas as Nações diz que os discípulos até queriam ficar acordados, mas um torpor mental os induzia, eles não conseguiam, eles tentavam acordar e caíam de sono, um sono psicológico, um sono de fuga. E Jesus orando: Pai, está difícil, Pai, eu não consigo entender. Afasta de mim esse cálice, Pai, por favor. E Satanás: o Pai não te ouve mais, percebe? Pai, Jesus, pare com isso. Olha lá para eles. Estão dormindo. Eles nem estão ligando para você. Jesus então deixa o diabo, levanta, vai cambaleando até os discípulos. Acorda, gente, por favor, eu preciso que vocês orem por mim. Por favor, eu preciso. Não deem argumento para o diabo. O mesmo pedido que ele faz para nós hoje: não dê argumento para o diabo, para a tese dele. E volta. E o diabo: você mal se ajoelhou de novo. E eles voltaram a dormir. Olha lá. Eu vou fazer um inferno na vida deles. Eu vou fazer com que eles desistam de você. Aliás, eu nem sei se vou precisar fazer muita coisa. Eles já estão desistindo. Sabe o que eu vou fazer na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, em Portugal? Eu vou desviar as pessoas de você. Eu vou dar para elas tantas coisas para elas brincarem, para que elas não se lembrem que você existe. Eu vou criar coisas, vou criar entretenimentos cada vez mais sofisticados, para que as pessoas fiquem gastando tempo em coisas para não parar para pensar. Aliás, vocês já notaram que é isso que está acontecendo? Criança tem medo do escuro, jovem tem medo do silêncio. Tem que estar o tempo todo com o iPod, ou com o Walkman, ou ouvindo música. Já parou para pensar? No Brasil, você entra no metro, é o tempo todo. E tem que ser na maior altura, e rock pesado, e bateria, e tudo mais. Diversão não pode ser de dia, tem que ser à noite. Por quê? Porque à noite é a hora de você estar dormindo, mas você vai, no Brasil chama balada, eu não sei como se chama aqui. O pessoal vai para o bar, vai aos copos. Aí o que acontece? O cérebro não pensa, ele não tem tempo para Deus. E quanto aos pais, sabe o que eu vou fazer com os pais, Jesus? Eu vou dar muita responsabilidade para eles, só que eu vou fazê-los ficar ocupados demais com coisas importantes, a ponto de não terem tempo para as coisas essenciais. Eles terão que trabalhar muito para comprar o tênis Nike do filho. Eles terão que trabalhar muito para dar conforto à família, e não terão tempo para a família. Eles darão a casa, darão tênis, darão a roupa, mas não darão a si mesmos. Eu vou fazer um inferno. Eles não vão nem lembrar de você. Jesus disse: mas eu vou morrer por eles assim mesmo. É mesmo, Jesus? Você vai morrer por eles? Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus por um momento temeu a morte eterna, a separação eterna do Pai. Ponto. A partir do momento que Ellen White fala isso, eu deduzo qual foi a última atacada de Satanás, e eu gostaria de saber como você responderia. Jesus, é isso que você está querendo me dizer? Você está tão a ponto de morrer por eles, que você pagaria a presença do Pai por eles? Você os está amando tanto assim, que você arrisca estar para sempre ausente do Pai por causa deles? Sim. E então, Jesus, você está em pecado. Porque não podemos amar nada acima de Deus. Se você ama tanto a humanidade, a ponto de morrer por eles, mesmo que o preço seja a ausência do Pai, você os está amando mais do que o Pai. Isso é pecado. Não amarás nada acima de Deus. É lógico ou não é? Faz sentido ou não faz? O que você responderia? Sabem qual eu presumo deve ter sido a resposta de Jesus? Realmente, eu os amo muito. Mas dos passos que eu dou rumo ao Calvário, o último não é o amor à humanidade. Você está enganado. É amor ao Pai. Por quê? O Pai pediu para eu morrer por eles. E se o Pai pediu, eu amo tanto ao Pai que eu vou obedecer à vontade do Pai.
João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E se o Pai pediu, eu sei que o Pai não vai me aprontar uma bomba no final. Eu confio no Pai, mesmo sem evidências. Esta foi a maior demonstração de fé que Jesus poderia ter dado. A maior prova de fé de Jesus, e que eu desafio você nesta noite a ter, não é andar sobre as águas. A maior prova de fé de Jesus não foi expulsar os demônios. A maior prova de fé de Jesus não foi ressuscitar a filha de Jairo. A maior prova de fé que Jesus deu, e que qualquer um poderia dar, é a certeza absoluta. O Pai não vai me aprontar uma bomba no final. Este deve ser o lema de sua vida. E nesse momento eu encerro esse sermão com este apelo para você. Você está atravessando o deserto da sua vida? Pegue na mão de Deus. Estão faltando evidências? Segure firme na mão de Deus. Fé é orar com a certeza que Deus pode atender, porque Ele pode todas as coisas. E fidelidade é continuar agarrado com Ele, mesmo que Ele resolver não atender, porque Ele conhece mais do que eu. O Pai vai estar com você nesse deserto, porque Ele esteve comigo. Eu sou o exemplo vivo. Uma prova que Deus existe, eu estou aqui. O Pai não vai aprontar uma bomba no final. Acredite nisso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você já passou. Não sei quais são os desafios. Mas o Pai vai estar com você. Mesmo que as evidências em redor indiquem o contrário, o Pai vai estar com você. Nunca esqueça disso. E coloque no seu coração uma coisa. Senhor, eu não sei tudo o que está acontecendo comigo, mas eu repito a frase de Jó. Ainda que o Senhor me mate, no Senhor eu esperarei. E Senhor, eu tenho pecados, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, mas nem que eu seja o último a entrar no céu, eu vou entrar aí por Tua graça. E que o inferno trema diante da sua convicção. Que Deus nos abençoe. E como eu disse e repito, não espere encontrar uma coisa simples. É algo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Abram sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 3, versículos 13 em diante. Antes de ler, deixe-me fazer uma pergunta de cunho dogmático, cristológico. Jesus, segundo a nossa crença, era verdadeiramente Deus, certo? 100% Deus ou 90% Deus? 100% Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas, quando Jesus se encarnou, se transformou um ser humano, Jesus se tornou mais ou menos ser humano ou 100% ser humano? 100%. Ele não aparentou ser homem, ele se tornou homem de fato. Então Jesus tinha em si, de uma maneira misteriosa que eu não consigo explicar, a natureza divina e a natureza humana. Agora raciocinem comigo. Para Jesus vir à Terra com a natureza humana, plenamente humana, Jesus não poderia usar os poderes divinos dele. Senão ele seria um sobre-humano. Ele tinha que vencer ao pecado como ser humano dependente do Pai. Jesus, quando nasceu, ele não nasceu sabendo que era Deus. Ele teve que aprender. Ele não pecou, mas ele poderia pecar, haja vista que foi tentado. Jesus não cometeu erros morais, porém erros comuns, Jesus poderia cometer. Jesus poderia, se você colocasse um arco e flecha na mão de Jesus, ele poderia errar o alvo. Como ser humano ele poderia. Ele poderia andar aqui e tropeçar num banco. Ele poderia martelar um prego e sem querer errar e acertar o dedo. Jesus era um ser humano. Ele não perdeu, quero registrar isso aqui, ele não perdeu a divindade dele, porque ele não tem como deixar de ser Deus, mas ele colocou a sua divindade em suspensão. Compreendem? Congelada, enquanto estava aqui como ser humano. Então eu disse, Jesus teve que aprender. Se Jesus estivesse numa escola, Jesus não frequentou a escola normal, mas se tivesse, ele teria que estudar para a prova de matemática como qualquer aluno. Ele teria que quebrar a cabeça para resolver os cálculos de química como qualquer um. Se Jesus fosse exposto a uma bactéria, ele poderia ser contaminado. Se Jesus teve que aprender, como ele soube que era Deus? Ele aprendeu pelo testemunho de Maria e da Bíblia.
mas ele não tinha nenhuma evidência externa. Ele aceitava apenas pela fé. E ontem eu falei com os irmãos a respeito dos grandes problemas que Jesus passou com a família dele em Belém. Vocês se lembram? Mas aconteceu um episódio curioso que está aí no ecrã e que nós vamos ler. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fique com sua Bíblia aberta. Imagine a cena. Jesus, terminando de ser batizado, João, meio atônito com o que acabara de acontecer, Jesus olha para cima e o Espírito de Deus desce em forma de pomba e a voz de Deus fala lá do alto: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, Jesus deve ter ficado eufórico. Fora a primeira vez em toda a sua história que ele tinha uma evidência externa de que ele era o Filho de Deus. Pela primeira vez, o Pai falou, não era mais uma voz feminina de Maria, não era mais uma questão de ler nas Escrituras, não era mais uma questão de ouvir o testemunho das pessoas, era a voz do próprio Pai falando do céu: este é o meu Filho amado, é. Não há mais espaço para dúvidas, não há espaços para equívocos. O Pai falou, o céu se abriu. Hoje a arqueologia tenta encontrar qual seria o local desse batismo. No sábado de manhã eu gostaria de fazer um convite àqueles que estão vindo só à noite. Nós vamos fazer um batismo aqui. E você vai ver como é uma pessoa entregando a vida dele às mãos de Deus. Sábado pela manhã nós vamos ter um batismo aqui. E eu gostaria de convidar você para vir assistir. Nós não sabemos bem o local do batismo de Jesus. Alguns pensam que seria algum canto mais ou menos por aqui, ao Rio Jordão, onde acharam um sítio arqueológico, onde havia perto do Rio Jordão, onde havia vários tanques de mergulho chamados mikvot. Mikvot, em hebraico, era um tanque no qual a pessoa mergulhava para purificação. Esse mergulho era chamado de tevlá. Então o judeu mergulhava ali, e foi com base nessa cerimônia judaica que João inaugurou o batismo, que posteriormente acabou também sendo adotado pelo cristianismo. Mas voltemos ao episódio de Cristo. Ele sai da água, contente. O Pai falou que ele era o seu filho, não havia mais espaço para dúvida. Imaginem Jesus saindo das águas batismais naquele dia. Sabe, eu tive o privilégio de poder nadar no Rio Jordão. E embora eu não saiba em qual canto do Rio Jordão tal coisa aconteceu, eu ficava pensando, como deve ter sido aquele dia? O céu aberto, limpo, e Deus ali falando com Cristo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês na sexta-feira. Às vezes nós temos dúvidas se Deus atende hoje ou não. Uma vez no NASP, nós estávamos passando por um problema muito sério lá no nosso colégio. Afinal de contas, eu disse, lá é muito bom, mas não é o céu. E nós estávamos orando penhoradamente o colégio em peso para Deus dar um sinal de que Ele ainda estava com o seu povo. E saiu uma coisa no céu do NASP, justamente no dia que ia começar uma semana de oração, que todos que viram ficaram pasmos. E eu vou falar o que é na sexta-feira e vou trazer a foto disso. Deus ainda está falando com o povo dele hoje. Sexta-feira. Venha que eu vou mostrar a foto do que eu estou falando e o que foi que aconteceu no NASP para mostrar que Deus ainda fala. E se esse episódio do NASP já nos deixou pasmos na ocasião, na altura que aconteceu, imagine na época de Jesus. Agora a Bíblia continua com uma situação meio estranha. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui tem um problema de tradução. No original grego está assim: a seguir, foi Jesus levado ao deserto sob o Espírito e veio a estar
sob o diabo. Entenderam como está no grego? Hipó, to, pneuma, estava sob o Espírito e veio a estar hipó, tom, diabalon, e veio estar sob o diabo. Qual a diferença disso para a tradução? É que no grego não diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá a entender que ele foi ao deserto pelo Espírito de Deus e em determinado momento veio a estar sob o espírito de Satanás. Lendo no original, sabe qual a impressão que passa? Decepção. Que no primeiro momento Jesus estava indo alegre, contente, feliz, e de repente o Espírito de Deus desaparece, some, e ele começa a se sentir só. Se você ler o livro No Deserto da Tentação de Ellen White, você vai ver comentários extraordinários sobre esses 40 dias que Jesus passou no deserto. Deixe-me explicar um pouquinho a mentalidade do Médio Oriente em relação ao deserto, para você entender por que Jesus foi para um deserto. No Oriente, em Israel, o deserto, ou lugar ermo, é chamado, no hebraico antigo, é chamado de Midavar. Midavar, em hebraico, significa com a palavra. Junto com a palavra. Uma vez eu perguntei a um judeu, por que vocês chamam deserto de Midavar, com a palavra? E ele me disse, porque o deserto é o único lugar silencioso bastante para você ouvir a palavra de Deus. E de fato, o deserto é um lugar de provação. Irmãos, eu tive a oportunidade de ficar 15 dias no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, e quase um mês no deserto da Judeia. O deserto da Judeia, nós ficamos ali, mas era no kibutz, tinha ar-condicionado no quarto, não deu para sentir tanto que era um deserto. Mas o deserto do Saara deu para sentir, que foi na casa de beduínos, 15 dias ali. Irmãos, o deserto é um lugar horrível. Quando eu participo de escavação arqueológica em lugar de deserto, como Shahar Golan, no Sudão, a roupa que a gente usa não presta para mais nada. É uma terra preta, é um lugar feio, fétido. O cabelo, eu ficava lavando e ficava caindo aquela terra, aquela água cor, imagine café com leite, aquela cor de café com leite, é uma coisa horrível. Imagine Jesus ali. Mas sabe por que eles iam para o deserto? O deserto também nos faz pensar na nossa pequenez. De noite, uma vez fizemos o seguinte, nós saímos com um grupo de beduínos no Sudão, e no escuro, a gente olhou para cima, mas sabe o que é uma escuridão que você não vê nada? Eu fiquei imaginando, imagine-me sozinho aqui. Um detalhe curioso, durante o dia, a temperatura do deserto sobe, fica algo em torno de 42 graus, às vezes mais alto do que isso. À noite, a temperatura cai, faz muito frio, você quase precisa de um cobertor para dormir. Sempre na Bíblia, quando o homem ou uma mulher estavam se preparando para uma missão de Deus, eles iam para o deserto. Podem olhar. Sempre. Quando Elias estava se preparando para pregar a mensagem de Deus, ele passou um tempo aonde? No deserto. Moisés, antes de começar a pregar a mensagem de Deus, passou 40 anos no deserto. A igreja de Apocalipse 12, antes de entrar no céu, ela é apresentada como uma mulher de 1260 anos no deserto. Paulo, antes de começar também a sua mensagem, passou 3 anos no deserto da Arábia. Então, deserto, na mentalidade bíblica, significa preparação para uma missão de Deus. É onde você passa para, em primeiro lugar, aprender quem você é e quem você não é. Que às vezes nós achamos que somos muita coisa. Agora, imaginem Jesus ali 40 dias. Sabe, Satanás fazia o som do deserto ficar cada vez pior. Os animais produziam sons horríveis. A presença do Pai desapareceu. Onde é que estava o Pai? Jesus foi ficando cadavérico, magro, sujo, fétido. Seu olhar estava horrível. Porque eu imagino, a gente podendo tomar banho como nós ficávamos, imagina Jesus durante aquele período sem banho, sem comida. Eu não sei como ele fez com água, se ele levou água consigo, é provável que tenha levado. Às vezes os jejuns dos judeus eram jejuns de alimento sólido, mas água eles carregavam consigo, uma botija, havia algumas plantas que podiam tirar e havia alguns pequenos oásis que brotavam água como o Enged.
e Jesus estava no deserto da Judeia, mas de comida ele não tinha nada. Imagine a situação. Alguém pode falar, mas uma pessoa fica 40 dias sem comer? Claro que sim. Vá à Índia, você vai ver muitos faquirs lá que fazem aqueles ritos, e ele consegue ficar meses sem alimento sólido no corpo. Nós ocidentais que às vezes não entendemos muito isso. Agora imagina, essa aqui é uma foto do deserto da Judeia. É só isso aqui, terra para todo lado. Às vezes você vê algumas pedras entrecortando o caminho, e junto com as pedras, alguns pequenos arbustos. Um calor tremendo. Durante o dia, Jesus tentava se esconder nas frestas das rochas, tentando um pouco de sombra para um aparente refrescamento da sua pele. À noite, ele tentava também se esconder por causa do frio. A única coisa que podia ver eram rochas, pedregulhos, às vezes umas gramíneas assim, e nada mais. 40 dias. Depois que Jesus estava naquele estado terrível, onde o diabo já havia feito sentir-se o pior de todos os seres do universo, aí o tentador se aproxima. Lembram da proposta de Ciesca, a verdadeira história dos 3 porquinhos na ótica do lobo? Agora Satanás apresenta-se para contar a história de Cristo na ótica do diabo. E aproxima-se o tentador. A princípio ele veio como um anjo de luz. E ele pergunta para Cristo, aqui está na Bíblia. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com tanta fome, que quando ele olhou para as pedras, elas pareciam pães. Dava quase vontade de levá-las à boca. Aliás, eu tenho uma foto aqui de como eram os pães, e são até hoje os pães no Oriente Médio. Eles parecem pedaços de pedra mesmo, as pedras do deserto são redondas. Havia alguma coisa errada com aquele anjo ali. A princípio, Jesus não diagnosticou que se tratava de um inimigo, pelo contrário, Jesus ficou até aliviado. Um anjo de luz bonito apresenta-se a ele e diz: olha Jesus, parabéns, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, eu vim aqui para dar o alívio, para dar-lhe congratulações pelo seu sucesso, agora você pode estar livre, você foi um herói realmente, o Pai está muito satisfeito com você. Durante esse momento, Jesus sentiu uma tremenda alegria, um conforto da alma, mas o anjo diz: agora, se tu és o Filho de Deus... Aí Jesus percebeu que tinha alguma coisa errada. O livro Desejado de Todas as Nações diz que aí Jesus começou a perceber logo no começo que havia algo estranho com aquele anjo. Mas Jesus ainda travou o diálogo com ele durante um tempo para ter todas as certezas. Se eu sou o Filho de Deus, por que você está questionando? Se? Antes que você pense que foi simples o diálogo, deixe-me dizer que é a mesma pergunta que Satanás faz para você hoje. Se você é o Filho de Deus, onde é que estão as bênçãos da sua vida? Você já percebeu que desde que você veio para esta igreja, as coisas só começam a piorar? Você viu que o seu primo, que não quer saber de Deus, não quer saber de religião, não quer saber de nada, já está com uma casa muito boa, 2 carros zeros na garagem, está sempre viajando com a família para o exterior, e você já perdeu vários empregos aí por causa do sábado. Onde é que está esse Deus seu mesmo? Eu acho que eu trato melhor os meus filhos do que o seu Deus trata você. Com Jesus, o anjo pode ter argumentado mais ou menos assim: olha, desculpe eu perguntar se tu és o Filho de Deus. Ele foi até humilde, mas é porque eu sou um mero anjo, eu não tenho onisciência. E o Filho de Deus que eu conheço, ele é bonito, ele é alto, ele é glorioso, ele é iluminado. Agora você, veja o seu estado, você fede, as suas roupas estão rasgadas, sujas. Eu ando em redor de você e não vejo nenhum rasgo de glória, não vejo nenhum facho de luz. Desculpe, você não tem nada que aparente ser o Filho de Deus. E como anjo, eu sou passivo de cometer erros. Então, por isso eu estou em dúvida se você é o Filho de Deus ou não. Então, ajude-me
a ver se você é realmente o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, só por isso, para ver que realmente eu não cometi um erro vindo ao homem errado. Entenderam a estratégia? Jesus então responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus estava se referindo ao responder daquele jeito para Satanás. Bem, existem dois termos em grego para palavra. Você tem o termo logos, que significa palavra formatada, escrita, e você tem rema, que é palavra falada, pronunciada. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Jesus não disse, nem só de pão de esquina. Havia uma profecia judaica interessante naquela época, que quando o Messias viesse, ele colocaria os seus pés sobre o telhado do templo. Então Satanás, a princípio, fez parecer que Jesus estava cumprindo uma profecia. Deixe-me perguntar a vocês, será que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo ou fez apenas parecer que Jesus estava ali? Eu acho que levou. Sabe por quê? Se Satanás tivesse apenas feito parecer que Jesus estava ali, Satanás tinha criado para Jesus uma ilusão de ótica. Se ele tivesse criado uma ilusão de ótica, isso significa que ele teria algum poder sobre a mente de Jesus, a ponto de Jesus acreditar. Note, a Bíblia não diz, pareceu a Jesus estar no pináculo do templo. A Bíblia diz, levou o diabo a Jesus. Jesus estava tão fraco fisicamente, que ele não pôde resistir nem aos braços de Satanás. Satanás pegou Jesus, quase desmaiando, levou Jesus aqui e falou, Jesus, onde você está? Que lugar é este? É aqui o pináculo, na altura. Bom, aqui é o pináculo do templo. Ah, esse é o lugar mais santo do santuário, não é? Sim. Jesus, refresque minha mente. Quem pode vir ao lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez. Ao que me consta, hoje é o dia da expiação, é o dia da entrada do sumo sacerdote aqui? Não. Você é sumo sacerdote? Não. Jesus, então pare de profanar o templo de Deus com a sua presença, você está sujo, imundo, no lugar errado, do modo errado, na hora errada. Pula daqui, pula, porque assim o Pai vai ver que você está pulando porque você quer ser fiel a Ele. Note, Satanás percebeu a princípio que Jesus era fiel e usou fidelidade contra Jesus. Pula! Aí Deus vai ver que você está pulando e vai fazer de você um mártir. Imagine quantas pessoas, na época de Jesus, aquele pináculo na época tinha aqui o que nós chamamos de o arco de Robinson, que era uma escadaria que descia. Então se Jesus pulasse do pináculo, havia uma multidão de pessoas que passavam por aqui, isso é uma maquete do templo, e elas viriam Jesus pulando. Seria um testemunho fascinante. Mas Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sou o seu Senhor, você não vai me tentar, nem eu vou tentar o meu Pai. Eu não estou aqui por conta própria, eu não vou me sentir culpado do erro que eu não cometi. Que, aliás, Satanás tem duas estratégias. Satanás tem a estratégia de fazer as pessoas se sentirem, às vezes, culpadas demais. Tudo é culpa delas, já notou? Tem pessoas que vivem pagando pelo erro dos outros. E tem pessoas que nunca têm erro nenhum. Hoje de manhã na publicadora eu contei a história de um homem, que ele chegou ao médico e falou, doutor, eu tenho um problema lá em casa, quero que o senhor me ajude. O médico era um otorrino. O médico, pois não, qual é o problema? É a minha mulher. Qual é o problema com a sua mulher? Ela não me ouve. Eu acho que a minha mulher está ficando surda, doutor. É mesmo? Ela não me ouve. Eu quero trazê-la aqui, eu quero fazer uma consulta para o senhor verificar o ouvido dela, porque eu estou achando que a minha mulher está ficando surda. Ela não me ouve mais. O médico falou, está bem, mas antes de marcarmos a consulta, faça um teste para verificarmos o grau de surdez da sua esposa. Chegue para ela em casa e pergunte num tom de voz normal, qualquer coisa. Faça uma pergunta num tom de voz normal. Se ela não responder, aumente o tom de voz. Se ela não responder, aumente uma terceira vez. Se ela responder na terceira, aí você vê que realmente ela está ficando surda. O marido chegou em casa. A mulher estava de costas
lavando alguma coisa ali na pia. E ele, seguindo a prescrição médica, perguntou, meu bem, o que teremos hoje para jantar? E a mulher continuou de costas. Ele repetiu mais uma vez, meu bem, o que teremos hoje para jantar? E a mulher continuou de costas ali. E ele quase aos berros pela terceira vez, amor, o que teremos hoje para jantar? Ela vira e fala, pela terceira vez, lasanha. Às vezes, nós pensamos que o problema sempre está com o outro, que a desgraça só cai na casa do vizinho. E às vezes está conosco. Satanás, então, resolve abrir o jogo. Leva Jesus ao alto de uma montanha e fala, Jesus, eu vou mostrar umas imagens para você aqui. Esta é a questão de todos os reinos do mundo e a glória deles, evidentemente, que é uma hipérbole. É como eu dizer, todas as pessoas foram lá em casa, estava todo mundo lá, mas é uma hipérbole. Satanás mostrou algumas imagens e falou, Jesus, você venceu, sou eu, sou Lúcifer. Tudo isso eu vou dar a você. Mas sabe, eu queria só uma coisa de você. Prostre-se e adore-me uma vez. Vamos deixar a nossa guerra, para que escolher o caminho mais difícil? Por favor, eu queria que você me adorasse só uma vez. Olha o caminho mais fácil. Uma vez só não tem problema. Deus não é tão rigoroso assim. Jesus então, num brado, reunindo as últimas forças do seu ser, disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que o diabo o deixou até momento oportuno. Mas vejam a lógica de Satanás. Nas 3 tentações, ele fez com que Jesus fosse tentado no máximo que um ser humano poderia. A primeira tentação, mande que essas pedras se transformem em pães, independência de Deus. A segunda tentação, pula daqui abaixo, presunção. Terceira tentação, adore-me, idolatria. Idolatria, presunção, independência de Deus. A mesma base de todos os pecados. Eu tenho experiência suficiente para saber como coordenar minha vida. Senhor, eu vou lhe dar algumas dicas, como fez Jairo na história que lemos aí anteontem. Ou então, a idolatria. Há pessoas que idolatram umas às outras, são viciadas. Tem gente que ama, tem gente que é viciado no outro. E vai por aí afora. Eu queria terminar esse sermão mostrando o epílogo da história de Jesus na ótica do lobo. Satanás o deixou até momento oportuno. Um certo dia, numa quinta-feira, mais precisamente, Jesus estava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Uma terrível dor, uma terrível angústia se apoderava sobre Jesus. Ele estava começando a sentir o peso de todo o nosso pecado em cima dele. A Bíblia fala que mais tarde veio um anjo de Deus para confortá-lo. Porém, antes do anjo de Deus, quem aparece de novo? Satanás. O filme do Mel Gibson foi muito feliz em começar a cena justamente com Satanás aparecendo ali. Não sei quantos assistiram. E Satanás, olá Jesus, quanto tempo, não é? Jesus se fazia acompanhar de seus 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, os primos de Jesus e o melhor amigo. Jesus os deixou num canto e falou, por favor, gente, eu preciso da oração de vocês. Orem comigo porque não está fácil. Sim, Senhor. E o livro Desejado a Todas as Nações diz que os discípulos até queriam ficar acordados, mas um torpor mental os induzia, eles não conseguiam, eles tentavam acordar e caíam de sono, um sono psicológico, um sono de fuga. E Jesus orando, Pai, está difícil, Pai, eu não consigo entender. Afasta de mim esse cálice, Pai, por favor. E Satanás, o Pai não te ouve mais, percebe? Pai, Jesus, pare com isso. Olha lá para eles, estão dormindo. Eles nem estão ligando para você. Jesus então deixa o diabo, levanta, vai cambaleando até os discípulos. Acorda, gente, por favor, eu preciso que vocês orem por mim. Por favor, eu preciso. Não deem argumento para o diabo. O mesmo pedido que ele faz para nós hoje, não dê argumento para o diabo, para a tese dele. E volta. E o diabo,
Você mal se ajoelhou de novo e eles voltaram a dormir, olha lá. Eu vou fazer um inferno na vida deles. Eu vou fazer com que eles desistam de você. Aliás, eu nem sei se vou precisar fazer muita coisa, eles já estão desistindo. Sabe o que eu vou fazer na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil? A natureza revela o amor de Deus por todas as suas criaturas. Em cada flor, em cada pássaro, está escrito que Deus é amor. A Bíblia, por sua vez, conta a história de como este Criador se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada conta que Cristo foi batizado por João no Rio Jordão. E 40 dias após o seu batismo, Cristo enfrentou o maior de todos os embates entre os poderes das trevas e o poder da luz. Cristo sozinho, contando apenas com a graça do Pai, enfrentou o demônio, o anjo escarnecedor, no deserto da Judeia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Enfrentando o deserto da Judeia, pois afinal a vitória de Cristo é a nossa vitória. Enfrentando o deserto da Judeia. O que nós poderíamos falar a esse respeito? Eu gostaria primeiro de comentar com os irmãos uma coisa a respeito de livros. Eu sou um devorador quase que incansável de livros, insaciável de livros. Eu tenho sede de livros que parece não acabar. E casei-me com uma mulher que também ama livros, e quando nós vamos a um mall ou um shopping center, tem uma grande livraria FENAC, a Barnes & Nobles, que os irmãos devem conhecer aqui também, eu presumo. A gente fica 2 horas ali comprando livros, escolhendo livros, boa parte do salário vai para livros, e já temos uma boa biblioteca em casa com mais de 2.000 livros. Isso porque alguns já foram doados para a biblioteca, porque não tem mais espaço para colocar. E nessa ida e vinda de buscar livros, uma vez eu vi um livro que me chamou bastante atenção. Eu não o comprei, mas fiquei com esse livro na cabeça. O seu autor chamava-se John Sieska. John Sieska. O sobrenome deve ser polonês ou de algum país do leste europeu, mas o livro foi escrito nos Estados Unidos da América. O livro era uma versão muito bem-humorada da história dos 3 porquinhos. Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos aqui em Portugal, é um dos contos dos irmãos Grimm. Vamos recapitular aqui para ver se a versão que eu conheço é que vocês conhecem também. Havia 3 porquinhos, não é isso? E cada um tinha uma casa. A casa do primeiro era feita de palha, a do segundo de madeira, e a terceira de pedra ou tijolos. Veio um lobo mau, soprou a casa do primeiro, derrubou, soprou a casa do segundo, derrubou, não conseguiu do terceiro, e assim ficou a história. Esse livro de John Sieska, que na capa já estava com uma tarja de best-seller, então era um livro que já tinha muitos exemplares vendidos, trazia o seguinte título: A verdadeira história dos 3 porquinhos na ótica do lobo. E embaixo tinha série politicamente correto. Lembram quando os Estados Unidos da América lançaram a série politicamente correto? Tudo agora você tinha que ter as 2 versões para não ofender ninguém. Até a Bíblia politicamente correta apareceu na ocasião. As feministas diziam que era uma ofensa para elas chamarem Deus de pai, colocar Deus no masculino. Então essa Bíblia trazia a oração do Senhor da seguinte maneira: Pai nosso e Mãe nossa que estamos nos céus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, pai e mãe, sempre assim. E nesta série, mas é complicada essa série politicamente correta. Eu fico imaginando, nós negros, por exemplo, os negros americanos não queriam mais ser chamados de negros porque era pejorativo. Então deveriam ser chamados de afro-americanos. Mas muitos diziam, não tenho nada a ver com a África, eu vim da Jamaica.
Então já não sabiam como chamar. Os índios não queriam ser chamados de índios, porque esse também era um erro pentencenário, quando Colombo chegou à América pensando ter chegado às Índias, e por isso colocou o nome dos nativos de índios, quando não deveriam ser índios. Então, na falta de um nome melhor, pensaram nativos. Mas os americanos que nasceram lá também são nativos. Então, como é que faz? O handicap não podia mais ser chamado de handicap, ou aleijado, porque era pejorativo, então resolveram chamar o aleijado de diversamente capacitado. Vocês sabem que em Minas Gerais existe a história de um escultor muito famoso do período barroquismo chamado o Aleijadinho. Eu fico pensando na linguagem politicamente correta, qual seria o nome dele? O diverso capacitadinho? Ou alguma coisa parecida? Não sei. Mas na onda do politicamente correto, o João Ciesca aproveitou uma boleia e resolveu escrever um livro politicamente correto a respeito dos três porquinhos. Na sua versão, ou melhor, na versão do lobo, o lobo já estava cansado de ser um lobo mau. Ele até dizia no prefácio que iria processar os porcos por terem colocado uma mentira na mente das crianças, que ele era um lobo mau. E ele diz, não sou um lobo mau, sou um lobo bom. Na verdade, os porcos é que são maus, e eu vou contar a verdadeira história deles. Na versão do lobo, a história seria assim. Os três porcos eram irmãos. O primeiro era muito pobre, o segundo mais ou menos, e o terceiro era rico. Os dois que eram pobres porque não gostavam de trabalhar. O porco rico trabalhava. Os dois que não gostavam de trabalhar queriam a todo custo arrumar um motivo para morar de graça na casa do porco rico, que morava na casa de alvenaria, de tijolos, entendem? Então eles queriam um motivo para morar lá. E o pobre coitado do lobo bom, um dia saiu para pegar um pouco de açúcar para fazer um chá para sua mãezinha que estava doente à noite. Esse lobo bom tinha asma. E quando ele chegou à casa do primeiro porco, ele começou a ter falta de ar por causa da asma, o próprio porco derrubou sua casa, colocou a culpa no bafo do lobo, correu para a casa do outro, os dois juntos derrubaram a casa de madeira e foram então para a casa do porco rico e ficaram morando lá. E ele diz, e eu passei para a história com a fama de lobo mau. Bom, esta é apenas uma história infantil. Eu não acho que João Ciesca vendeu o livro dele tanto porque as pessoas dão crédulo à história dos três porquinhos, mas pela criatividade. Agora, eu gostaria de pegar uma boleia nesta história e fazer um paralelo filosófico com você. Você sabia que todos os dias a sua história está sendo recontada na ótica do lobo? Na verdade, o lobo da minha parábola, da minha comparação aqui, é o inimigo das nossas almas, o diabo. Só que bem ao contrário da versão infantil de João Ciesca, o diabo não tem uma historinha pueril a respeito da sua vida. Ele trabalha com uma lógica quase, eu disse quase, impecável. Como eu disse para os irmãos, eu também sou formado em filosofia e dou aula de filosofia e de lógica. E quando nós estudamos as lógicas, a lógica, a lei do raciocínio correto, nós vemos as formas que as pessoas têm, às vezes, de criar falácia. O que é a falácia? A falácia é uma mentira que parece verdade. Esse é o problema da falácia. A falácia não é uma mentira que parece mentira. Ela é uma mentira que parece verdade. Quer um exemplo de uma falácia? Algumas pessoas céticas que não acreditam na Bíblia costumam dizer assim, contra os mandamentos de Deus, toda regra tem exceção. Isto é uma falácia. Se toda regra tem exceção, isto que ele disse é uma regra? É. Então qual é a exceção dessa regra? Perceberam? Toda regra tem exceção. Esta frase então é uma regra. Se ela é uma regra, qual é a exceção dessa frase? Uma regra que não tem exceção. Se há uma regra que não tem exceção, então toda a frase, toda a regra tem exceção, é mentirosa em si mesma. É uma falácia. Entenderam isso? Então, esse é o problema. Nesta noite, eu queria convidá-los a ver a versão do lobo sobre a vida de Jesus. A versão de Satã. Não viverá o homem, mas de todo logos de Deus. Então, Jesus não estava se referindo à palavra escrita. Jesus não estava se referindo às Escrituras.
Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema de Deus. Não é por menos que a Bíblia traz de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus estivesse se referindo às Escrituras, Jesus diria, nem só de pão viverá o homem, mas de todo logos de Deus. Toda palavra formatada, escrita. Então Jesus não estava se referindo às Escrituras. Ele disse, a palavra que Deus pronunciou. Eu pergunto à igreja, que palavra é esta então que serviu de base para Jesus fazer a declaração dele? Se não é a Escritura Sagrada. No dia do batismo, o Pai declarou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em outras palavras, Jesus dizia, anjo, pela lógica humana, você tem razão. Não tem nada em mim que aparente ser filho de Deus. Não tem nenhum rasgo de glória, nenhum pingo de fulgor, nada. Mas eu sou o filho de Deus. Como é que você sabe? Porque o Pai falou. E se o Pai falou, o Pai não mente. Eu não tenho resposta para te dar porque estou assim. Mas eu sei que o Pai falou e o Pai não mente. Satanás percebeu então que ele não ia conseguir vencer Jesus pela deslealdade a Deus. Muito bem. Então você crê que é o filho dele, mesmo contra as evidências racionais que eu estou lhe apresentando, mesmo contra as evidências racionais que você está me apresentando. Eu sou filho dele. Ele falou. E se ele falou, ele não mente. Irmãos, deixe-me abrir um parênteses para dizer a vocês uma coisa. Existe uma parte do currículo que não é apresentada para as pessoas quando um orador vem fazer um discurso, ou uma palestra, ou um sermão. Mas talvez é a parte mais importante do currículo que eu deveria apresentar a vocês. É bom, até para a massagem do ego, falar que você está fazendo um pós-doutorado com 36 anos de idade. Puxa, que bacana, tão novo. Isso é bom para massagear o ego. Mas eu quero pedir licença à igreja para apresentar uma outra parte do currículo que nem o irmão Barradas apresentou, nem a associação, nem o vosso pastor apresentou ao introduzir aqui. Aquela parte do currículo do sofrimento. Eu, quando nasci, eu vim de um lar extremamente problemático em todos os sentidos. Você sabe o que é passar a vida inteira sem saber o que significa saudade de casa? Este era eu. Eu tenho um irmão por parte de mãe, que até hoje me ameaça de morte, há muitos anos que eu não o vejo, que me odiou desde que eu era uma criança. O meu pai e minha mãe, em brigas que eu tinha de criança, eu me recordo de alguns poucos episódios de minha mãe dormindo com um punhal embaixo do travesseiro para matar o meu pai. E fazendo pressão psicológica em mim, uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, olha, eu estou dormindo com a faca debaixo do travesseiro, qualquer dia desse eu vou matar seu pai, viu? Imagine uma criança de 7 anos ouvindo isso, e indo para a escola. Eu me lembro de uma vez o meu pai chegando em casa, em uma briga física com meu irmão, meu pai sempre mais fraco, meu irmão era acostumado a brigar em bar, porque sempre bebia e não aceitava meu pai, não era pai dele, e mais velho que eu esse meu irmão, quero dizer isso, mais velho que eu. E na briga, o meu pai desesperado meu irmão começou a me bater, me chutou. Eu tenho um problema até hoje, que eu detectei muito tempo depois, ao tirar uma radiografia da coluna, por causa de um chute que meu irmão me deu. E depois esmurrou meu pai, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Aqueles que estão entre nós, que são pedagogos, sabem o que significa para a criança a fase que o pai é o herói, e para uma criança nessa idade ver o pai apanhando, você imagina. E meu pai pulou para a casa do vizinho, o vizinho chamou a polícia e eu vi a polícia chegando e levando o meu irmão preso e meu pai. Atrás do carro da polícia. E pouco depois disso, eu era o único, na época eu era um católico, e eu ia para a missa sozinho, minha família não era uma família tradicional católica. Diziam-se, no Brasil há muitas pessoas que dizem católicos, mas só foram na igreja talvez 1 ou 2 vezes na vida, mas dizem católicos, mas não são católicos. Eu era. E quando eu resolvi deixar de ser católico, porque eu conhecia a mensagem adventista e me tornei um adventista do 7º dia,
Aí a minha família me expulsou de casa. E eu fui morar de favor na casa de outras pessoas. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu morava de favor num quarto que era uma coisa menor talvez do que esse espaço quadrado aqui. E eu tinha que sentar numa cama, colocar os livros abertos na cama, um pequeno banco dessa altura, eu colocava catálogos telefônicos para aumentar o nível do banco, para poder escrever, e olhava, e assim eu fui fazendo as primeiras páginas da minha tese. No domingo eu levava à casa de um pastor amigo que tinha um computador. Naquela época o computador não estava tão como hoje para todo lado. Estava começando ainda o Windows 2.0, nem lembro mais, era um Windows fraquíssimo. Eu datilografava, que para mim o teclado de um computador era uma máquina de escrever. E assim eu fui lutando, sofrendo humilhações, questionamentos, decepções. Eu lembro, como falei, eu fiz o meu mestrado com os jesuítas. Eu lembro quando um padre falou, eu não aceito protestante na minha sala, e você vai perder a bolsa porque eu não quero você aqui. E outros problemas emocionais, acúmulo de dores e outras coisas. A única coisa que eu tinha era a sede de aprender. E aí, muito cedo na vida, eu tive que aprender que a lógica não responde todas as coisas. Porque na época que eu estava, em alguns daqueles episódios que eu descrevi aqui, e outros mais que podia descrever até o final da manhã do dia seguinte, naquela época, se alguém dissesse, Deus vai te dar a vitória, você vai sair dessa. Você vai um dia estar pregando em outro país, a convite dos irmãos, eu diria, mentira, não faz sentido, isto não é lógico. E não era. É porque você não estava lá comigo. Você está vendo agora o professor de teologia. Você não estava lá comigo. Se você estivesse, você entenderia o meu questionamento. Eu me lembro de uma vez que de um dos grandes problemas da minha vida, um pastor amigo falou, olha, fica tranquilo, quando alguém lhe joga no buraco, a carruagem de Deus está a caminho, mencionando a história de José do Egito. E eu lembro que eu estava tão chateado que eu falei com ele assim, mas a caravana de Deus não vai me levar para a casa dos meus pais, vai me levar para o Egito para ser escravo. De tão chateado que eu estava. Isto eu não aprendi em teologia. Isto eu não aprendi lendo em livros. Isto eu aprendi na minha vida com meu Deus. E Ele esteve comigo. E talvez a parte mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui, não foi da minha passagem pelo deserto como arqueólogo, foi da minha passagem pelo deserto como ser humano. E de repente eu me senti no coração de falar isso aqui, porque quem sabe tem sentado aí, alguém como eu, questionando, se Deus está comigo, por que tantas coisas estão acontecendo? E o anjo do mal falando com você, se você é o Filho de Deus, por que as pedras não estão se transformando em pães? E você não tem nem resposta para dar. Satanás pegou Jesus então, e diz a Bíblia que o diabo o levou até a cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E lhe disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo possivelmente era esse canto aqui. Hoje nós temos aqui o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa. Na época o templo ficava por aqui, e aqui era o que chamavam de pináculo do templo. Era um canto que dava acesso ao lugar santíssimo do templo. Era um telhado de quina, de canto.